Louvar a Deus. Como o irmão Alexandre falou, hoje pela manhã teve o pastor Jonathan aqui, foi uma bênção o culto, né? E tem aí acho que 10 livros, né, irmão Alexandre? Depois os irmãos procurem ele, quem puder ajudar, vai ser muito bom. Irmãos, hoje nós vamos estar lendo um texto base aqui, começando em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20 ao 23, depois do versículo 27. O tema, né, se fosse dar um tema, seria: qual é o seu nome? Fala comigo assim: qual o seu nome? Qual o seu nome? De novo. Agora vamos fazer um exercício aqui. Vamos contar até 3, você vai falar o seu nome. Eu vou falar José Carlos, você vai falar o seu nome. Tá combinado? Tá combinado? Não vou falar no microfone não, para não destacar. Então, 1, 2, 3 e... Não entendi nada. Mas no final você vai entender. Qual é o seu nome? Irmãos, eu queria hoje a gente pensar um pouco sobre família também. Eu creio que esse assunto de família é algo muito importante na nossa vida. Semana passada tivemos a ceia, tivemos uma reflexão sobre a ceia do Senhor. E hoje pensar um pouco sobre família. O que é a Bíblia, né? Aqui nós vamos pegar aqui alguns exemplos da Bíblia de família. E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, amém? Se você puder deixar sua Bíblia aberta, não precisa ficar em pé não, que você já ficou bastante em pé, mas glória a Deus. O texto está em 1 Crônicas 7, do 20 ao 23, e depois eu vou pular para o 27. Aqui vai falar sobre genealogias, a parte da família de Efraim. Então não fica preocupado com os nomes complicados não, que isso aí nós vamos entender já já. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered. Aí, alguém estiver grávida, que leva um filho, já tem nome aqui, sugestão. De quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zababe, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes, pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com a mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Fala comigo assim: Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Amém. Aí o versículo 27. De quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Irmãos, esse primeiro ponto aqui, eu queria que a gente pensasse sobre que Efraim teve um filho e o chamou de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Irmãos, é interessante que nós temos que aprender a respeitar a dor de todo mundo. Cada um tem a sua dor. E a gente tem que aprender a respeitar a dor do outro. Às vezes as pessoas que são mais velhas, quando vê às vezes um adolescente apaixonado, não respeita a dor do adolescente. Mas cada um tem a sua dor. E a gente tem que aprender a respeitar a dor do outro. Mas uma coisa que chama atenção aqui, irmãos, Efraim, ele, no caso, José, teve 2 filhos, chamados Efraim e Manassés. E ele era um homem muito abençoado. Ele fazia parte, né, dos filhos de Jacó. Tanto é que Jacó vira para José e fala assim: esses aí vão ser meus filhos. Tanto é que a bênção dobrada da bênção do primogênito vem para José. José retira o nome e entra Efraim e Manassés nas tribos. Então, uma pessoa altamente abençoada por Deus. Só que houve um momento na vida dele que vieram os filisteus, né, o povo de Gate ali, e ali ele perdeu 2 filhos, ele entrou num momento de tristeza muito grande. Obrigado, Maneni. Ele entrou num momento de tristeza muito grande, e ali as pessoas tentando confortar, consolar ele, e nisso a esposa tem um filho, e ele bota o nome da criança, sabe o quê? Berias, que significa calamidade, desgraça, tristeza.
Irmão, você já parou para pensar numa coisa dessa? Se você fosse dar um nome ao momento que você está vivendo agora, qual seria o nome que você daria? Se você fosse dar um nome à etapa da vida que você está vivendo agora, qual o nome você daria? Qual seria a primeira palavra que viria nos seus lábios? Mas espera aí, não bota o nome na criança ainda não. Não bota o nome na criança ainda não. Porque uma coisa que me chama muita atenção aqui, irmãos, é que o tempo de reação de Efraim vão ter mais ou menos 7 gerações ali para nascer Josué. Uma pessoa que vai realmente destacar a família, trazer a honra de volta para a família ser importante no meio das tribos. Josué, nada mais, nada menos que o sucessor de Moisés. Mas levou mais ou menos 7 gerações para isso acontecer. Mas houve um momento na vida dele que ele falou o seguinte, ó, o negócio não está indo bem lá em casa. Irmãos, você já viu aquelas pessoas que perderam o filtro? Gente que fala tudo que vem na boca sem pensar. Geralmente quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando sem filtro. O meu filtro não sei como é que está não. Mas eu quero dizer para você que a gente tem que ter cuidado para não perder o filtro. Porque às vezes a gente perde o filtro e geralmente é dentro de casa. E a gente fala o que não deve ser falado. Eu, você, qualquer ser humano. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes, irmãos, você está no ambiente de trabalho, você está no ambiente de igreja, você está no meio da rua, nós nos policiamos mais. E geralmente é dentro da nossa casa onde a gente fica desarmado, onde a gente é vulnerável, onde a gente fala sem pensar. E eu queria dizer para os irmãos que ele chamou o nome do filho Berias, porque as coisas iam mal. Imagina só, o filho vai correndo, ô calamidade, vem aqui. Ô tribulação, vem aqui. Irmão, você já parou para pensar? Desculpa o termo, ô desgraçado, vem aqui. E a pessoa sempre lembrava daquele momento difícil da vida dela. Uma vez eu fui num lugar que tinha uma pessoa que tinha um quadro de uma pessoa na parede que nem era parente dele. E ele falou assim, fulano me entristeceu, me decepcionou. Eu falei assim, por que esse quadro está ali ainda? É porque ele é mais crente do que eu. Não é parente, não é nada, e o quadro ficava na parede. Mas eu, na minha humanidade, falei aquilo. É lógico que a gente tem que perdoar, essa pessoa já perdoou, mas ficou aquilo, aquela marca. Irmãos, hoje, se você tivesse que dar um nome ao seu momento de vida, qual nome você daria? Berias, porque as coisas vão mal na sua casa? Uma coisa que a gente vai aprender é que as crianças não devem ser culpadas pelos problemas que surgem no lar. Irmãos, as crianças, eles não podem ser culpados por coisas que acontecem na casa. Eu queria que a gente pudesse entender isso. Nós temos que orar e profetizar bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. Quem está entendendo, diga amém. E esse texto aqui, irmãos, eu queria que você pudesse lembrar, primeiro a gente tem que respeitar a dor desse homem, o momento que ele viveu, mas ele colocou o nome de um filho para marcar um tempo, uma época da vida dele. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para o segundo exemplo. Gênesis 35, de 9 a 11, e depois do versículo 16 ao 19, no mesmo capítulo. Gênesis 35, do versículo 9 a 11. Jacó está voltando. No versículo 9 a 11 diz assim: vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o quê? O quê? O abençoou. E disse-lhe, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel, o teu nome. Ele lhe chamou Israel. Jacó lutou com Deus e Deus trocou o nome dele para Israel. Você vai entender já já. Versículo 11. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti,
e reis procederão de ti. Agora, versículo 16 a 19. Partiram de Betel, e havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu o nome de quê? Benoni. Fala comigo assim. Benoni. Se não foi, é parecido, né? Deu o nome Benoni. Mas o seu pai lhe chamou de... Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção aqui é que as mulheres que na época podia, tá, irmão? Hoje só pode ser marido de uma só mulher. Quem está entendendo, diga amém. Na época, Jacó, ele teve Leia, ou algumas traduções chamam de Lia, e a sua ajudadora, e teve Raquel, que era a que ele amava, e a sua ajudadora. Acho que é Bila, o nome da outra. E o que aconteceu? Raquel era a mulher que ele amava, e ela um dia falou assim: me dá filho, que senão eu morro. E Deus deu a ela José. E depois de José, ela no caminho, ele voltando para casa, ele estava indo para encontrar com seu pai Isaac. Depois a Bíblia vai mostrar aqui o sepultamento de Isaac. Ele está voltando, irmãos, e a mulher tem o parto, e o parto é difícil, e a mulher morre. E a mãe coloca o nome na criança e fala: Benoni. Jacó diz: não, ele vai chamar Benjamim. É interessante que os 11 filhos de Jacó foram as mulheres que colocaram o nome. Esse aqui ele coloca o nome. Ele não deixa o filho ficar marcado por um momento difícil, porque Benoni significa filho da aflição, filho da tribulação. Veja bem, a mãe tinha todo o direito de falar isso. Imagine o parto difícil, ela está morrendo e ela morre para dar à luz a um filho. Um momento difícil demais. Mas Jacó estava caminhando com Deus, e no caminho Deus lembrou ele: o teu nome não é mais Jacó, que significa que quando Jacó nasceu, era irmão gêmeo. O Esaú nasceu na frente, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Tipo assim, Jacó quer dizer aquele que quer passar a perna no outro, aquele que quer pegar o lugar do outro, usurpador, trapaceiro. Nome de brincadeira. Mas é interessante que Jacó volta rico, já muito rico, e ele chega diante de Deus e fala assim: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Mas peraí, mas ele já estava rico, ele já tinha os filhos, ele estava... Aí Deus fala: você não vai chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel. Você não vai chamar mais usurpador, você vai ser chamado de campeão com Deus. Tem alguém para dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aplauso ao Senhor para acordar aí? Então Deus, fala comigo se Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó, e no caminho Deus lembrou ele. No caminho Deus lembrou ele que Deus tinha mudado o nome dele, que o nome era importante. Fala comigo assim: o nome é importante. E nisso, na hora que a mãe bota o nome da criança, Benoni. Você já parou para pensar? Quer dizer que o filho da aflição, da tribulação, toda vez que o irmão olhar para ele, vai lembrar, ele vai querer culpar que foi ele que tirou a vida da mãe. Não foi. Criança não tira a vida da mãe. Isso é um mistério que Deus recolhe a hora que tem que ser. Isso aí é Deus dá a vida e Deus tira. Isso é um mistério que a gente tem que entender. E Jacó, um homem de Deus, um profeta de Deus, ele vai chamar Benjamim. Fala comigo assim: Benjamim. Benjamim significa filho da mão direita, ou seja, uma posição de honra, uma posição honrosa. Outra coisa, quer dizer, filho de esperança, de encorajamento. Então, quando chamava Benjamim, não lembrava da perda, não lembrava do momento difícil, lembrava de uma palavra de vitória. Irmãos, eu queria que você pudesse pedir para Deus mudar a tua linguagem. Você sabia que todos nós precisamos aprender a falar a linguagem do reino de Deus? Porque tem crente, irmão, que ele não converteu a língua dele.
Eu não estou dizendo só deixar de falar palavrão, deixar de murmurar, deixar de falar maledicência. Você tem que ter uma linguagem do reino de Deus. Você tem que ter uma linguagem de fé, de esperança e de amor. Quem está ligado aí, diga amém. Então nós temos que ter uma linguagem de fé. Irmãos, veja bem, Jacó não aceitou chamar o filho de um momento triste da história dele. A reação de Jacó foi diferente de Efraim. Irmãos, Efraim teve que ter 7 gerações para as coisas acontecerem lá na frente. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que você fala assim, a minha vida é ruim, do meu filho vai ser ruim, do meu neto também não tem jeito, só o tataraneto lá que vai melhorar. É isso que você quer para a sua vida? Diz que certa vez tinha um pastor que estava em depressão há 8 meses. Ele estava 8 meses sem sorrir. Aí ele estava dentro de um elevador. Ele estava onde? Dentro de um elevador. E o Espírito Santo começou a falar o coração dele. O Espírito Santo falou assim, vem cá, quanto tempo eu preciso para te curar? 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano ou 10 anos? Aí ele falou assim, se o senhor quiser, o senhor pode me curar agora. E ele começou a sorrir dentro do elevador. Quanto tempo que Deus pode levar para te curar? Quanto tempo que Deus pode levar para te curar? Fala comigo, agora. Você quer esperar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, ou você quer tomar posse da tua bênção hoje? Eu estou querendo dizer aqui, irmãos, em nome de Jesus, que tem atitudes, comportamentos, tem famílias que às vezes as coisas estão ruins e há um olhar que parece que nada vai melhorar. Só lá para frente eu não vou ver. Tem gente que fala assim, eu não vou ver coisas boas na frente, não. Eu queria que hoje você pudesse converter a tua linguagem, em nome de Jesus, numa linguagem de fé, em nome de Jesus, porque se Jesus te salvou, te perdoou, coisas vão mudar, em nome de Jesus. Então você hoje escolhe. Você quer a longo prazo a bênção, ou você quer uma bênção mais rápida e aceleração de bênção, em nome de Jesus? Vamos acelerar a bênção aí? Faz o pezinho assim, acelera aí. Vamos acelerar a bênção, porque em nome de Jesus, irmão, isso aqui tocou muito no meu coração. Irmãos, de uma pessoa, ele marca um momento com um nome triste, mas o outro fala assim, eu quero marcar com um nome profético. Irmãos, ele tinha perdido a mulher, com certeza ele botou o nome com lágrima nos olhos, mas pela fé, ele sabia o poder de um nome. Quem está ligado aí, diga amém. Benjamim se tornou uma pessoa de muito destaque em Israel. Olha só, quer ver algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos? Algumas coisas de destaque na vida de Benjamim. Benjamim foi amado de Deus. Olha só o que está escrito. Você lembra quando José, o seu irmão, foi vendido como escravo, aquela coisa toda, depois ele virou governador? Quem está ligado, diga amém. Você lembra quando José fez de conta que não conhecia os seus irmãos e tal, e Jacó, protegendo Benjamim, mandou os outros lá no Egito buscar alimento. Ele falou assim, vive vosso pai? Tem mais algum irmão? Ele estava querendo saber, José queria saber do irmão dele, o filho da mesma mãe de Raquel. Ele queria saber de Benjamim. E olha só quando tem esse encontro, irmãos. Olha só o que acontece, como que esse Benjamim, ele era amado. Gênesis 43, do 28 ao 31. Olha só. Responderam, vai bem o teu servo, nosso pai, vive ainda. Ou seja, estava José perguntando pelo seu pai. E abaixaram-se a cabeça e se prostraram-se. Agora olha só, imagine a cena. Levantando-se José os olhos, viu quem? Seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. Era o irmão dele. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, servi a refeição.
E olha o que vai dizer o versículo 34. Olha só. Então lhe apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de quem? De Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Irmãos, José poderia dizer assim: Benoni, esse menino já nasceu trazendo problema para a minha vida. Mas ele falou: não, ele é Benjamim. Ele é o amado do Pai. Ele é precioso. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha, olha o lugar de honra. Olha a palavra de Deus se cumprindo. Olha Jacó profetizando e coisas boas acontecendo na vida daquele menino. Benjamim foi amado, mas ele também foi abençoado. Gênesis 49, Jacó libera uma bênção para cada filho. Judá é a tribo que vai vir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa interessante, irmãos, que é interessante que quando teve a divisão do reino, as 2 tribos que permaneceram fiéis no templo foi Judá e Benjamim. E as 10 tribos do norte, liderada por Efraim, se rebelaram contra Deus e a casa do Senhor. Mas aqui, Judá e Benjamim permaneceram fiéis. E olha o que está em Gênesis 49, 27. Benjamim é um lobo que despedaça pela manhã e devora a presa à tarde e reparte despojo. Benjamim vai ser uma fera. Benjamim vai ser um conquistador. Benjamim vai ser um vitorioso. Quem está entendendo, diga amém. Irmãozinho, falando de família, puxa o Renavan, como diz um conhecido meu, puxa o Renavan. Como é que é o Renavan da sua família? Você fala assim: minha família, se depender da minha família, vai ficar ruim para o meu lado. Ou se depender da minha família, eu sou muito abençoado. Não sei. Se depender da minha família, se depender de uma palavra profética de fé, eu queria que nós pudéssemos refletir sobre isso, em nome de Jesus. O primeiro rei de Israel foi Saul, e ele começou muito bem. E ele era de qual tribo? Benjamim. O grande, e quando falo grande, né? Apóstolo Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento. Ele era de qual tribo? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo essa leitura, porque, olha só, aqui Paulo está escrevendo devido aos religiosos da época, os judeus que queriam se passar por melhores que os outros, e ele vai dar o pedigree, entre aspas, lógico, uma brincadeira, espiritual dele. Ele vai dizer que ele poderia se gabar, ele poderia se orgulhar da origem dele. Olha o que vai dizer. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, segundo a lei, né? Da linhagem de Israel, da tribo de... Em outras palavras, eu não sou de tribo infiel, não. Eu sou da tribo fiel. Ele está dando aqui a lista das qualidades dele. Da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, pai e mãe eram judeus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, o quê? Irrepreensível. Irmãos, aqui está um homem que era respeitado, um homem que se orgulhava da origem dele. Só que eu vou começar a pregar agora. Eu vou começar a pregar agora. Porque eu vou começar a falar de Jesus agora. Quem está ligado aí, diga amém. Olha só que coisa extraordinária. Paulo vai dizer tudo isso. Eu posso me gloriar. Mas ele vai dizer assim, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda. Por causa de quem, irmãos? Por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como
refúgio. Em algumas traduções fala esterco. Os irmãos aqui sabem no interior o que é esterco, não sabe? Você sabe o que é esterco, irmão? Então, se você perdeu alguma coisa, mas se você tem Jesus, que tu perdeu aí, tu já sabe o que é, né? Sim, deveras considero perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui ele está dizendo o seguinte: existem os 10 mandamentos, eu tentava obedecer os 10 mandamentos, mas eu não conseguia, eu quebrava. Mas agora eu entendi que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, Ele é o justo que morreu e ressuscitou, e eu não sou salvo por minhas obras, eu sou salvo pela pessoa e obra de Jesus. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus viveu uma vida santa, Jesus é o Cordeiro de Deus sem pecado, Jesus morreu na cruz no meu lugar, Jesus me dá perdão, Jesus me dá salvação, Jesus me dá vida eterna, Jesus é o meu Senhor, Jesus é melhor do que tudo, aleluia. E ele continua dizendo, 10, a vida dele era essa, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. 12, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, fala comigo assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, você pode ter tido uma família maravilhosa, uma descendência tremenda, uma família bem tranquila, você pode ter tido uma família com muitos problemas, muitas tribulações, não importa o teu nome, não importa o teu histórico, o que importa é, Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu Salvador, o que importa não é o meu nome, o que importa não é o teu nome, o que importa é se nosso Jesus, Ele é o Senhor, Salvador da nossa vida, o que é mais importante é tua relação com relação a Cristo. Jesus é ou não é o teu Senhor e Salvador? Essa que é a grande pergunta, porque agora nós já entendemos qual é o grande nome, porque no começo eu pedi para cada um falar o seu nome, e deu uma confusão muito grande aqui, mas eu queria que a gente pudesse entender, que quer ver como é que a gente vai estar bem unido? Qual é o nome? Você sabe qual é o nome do meu Salvador? Você sabe qual é o nome do teu Salvador? Vou falar 1, 2, 3, nós vamos falar. 1, 2, 3, Jesus. Dá um glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Esse nome é o nome sobre todo nome. É esse nome que nós temos que entender, que realmente o nome de Jesus, irmãos, ele é mais do que qualquer histórico. Você pode pegar a tua história bonita ou feia, você vai precisar do perdão de Jesus, vai precisar da graça de Jesus. Tudo na vida é Jesus, a minha relação com Jesus. Coloca isso no seu coração. Eu queria que você pudesse entender isso. Olha o que está escrito em Miqueias 5:2. Esse lugar, irmãos, que foi um lugar marcado pela morte de Raquel. Olha o que vai ter uma profecia. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. O lugar que ali Benoni virou Benjamim, aquela redondeza ali foi o lugar que nasceu o Salvador do mundo. Então uma palavra de profecia, uma palavra profética sobre aquele lugar, e eu queria que você pudesse entender que a gente, quando aceita Jesus como seu Salvador, nós somos filho de Deus. Opa, você é filho de Deus, você é filho de Deus, o teu nome está escrito no livro da vida, nós somos co-herdeiro de Cristo, é isso mesmo que a Bíblia diz. Eu queria que nós pudéssemos lembrar dessas coisas, em nome de Jesus. Partindo para o fim, terceiro,
o povo de Deus receberá um nome novo. Primeiro falamos da família de Efraim. Demorou para a bênção chegar, porque ele botou um nome de maldição no período da vida dele. O outro, Jacó, não. Já vou cortar que não vai chamar Benoni, vai chamar Benjamim, e a bênção vai começar hoje. Não vou esperar para depois não, é agora. Mas eu quero dizer para você, talvez você não goste do seu nome. Eu tenho uma boa notícia para dar. Você vai receber um novo nome. Agora que se você gosta do seu nome, você vai ter um novo nome. Eu tenho certeza que vai ser um nome mais lindo do que ainda é. Olha o que está escrito em Apocalipse 2,17. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Fala comigo, pedrinha branca. Sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Olha que coisa extraordinária. Irmãos, biblicamente, pedrinha tinha, tipo assim, diz que uma pedrinha branca era um juiz quando ia dar uma sentença de liberdade para a pessoa. Uma pessoa que era escravo e agora ela teve a sua redenção, ele foi remido, ele carregava uma pedrinha para comprovar o documento que ele era uma pessoa livre. Ou significava um convite para ir para um banquete. Irmãos, eu já estou até vendo, ó, a cena lá no céu, ó. Já viu aquele negócio de amigo oculto? Que a gente fica assim, olhando assim? Né, Arthur? A gente olha assim, quem que eu tirei? Qual o meu nome? Qual o seu nome? Um nome novo, irmão. Porque Jacó, ele já tinha muitas coisas, mas Deus falou assim, eu vou mudar o teu nome, para você entender que eu te abençoei. É interessante, irmãos, que a Babilônia, quando conquistava a Babilônia, ela tinha um sistema diferente. Roma conquistava e deixava o povo na sua terra. A Babilônia, ela pegava um povo e levava de uma terra para outra para roubar a cultura do povo, roubar a língua do povo, para mudar tudo. Tanto é que Daniel e seus amigos, como é que é? A gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esse é um nome babilônico. O nome de Daniel era Bel ou alguma coisa aí, que é o nome de um deus da Babilônia. Tentaram mudar até o nome de Daniel na Babilônia. Só que não mudaram o Deus que ele servia. Não mudaram o Deus que estava dentro do coração dele. E eu queria que hoje nós pudéssemos pensar que Deus muda alguns nomes. Eu vou só te lembrar aqui na Bíblia. Vou pedir para o Joshua, eu já vim para o teclado, daqui a pouco o Ministério Louvor. Você lembra o nome de Abraão, como que era antes? Fala comigo, Abrão. Deus falou assim, você não vai chamar mais Abrão. Você vai chamar Abraão. Sarai mudou para Sara. Jacó mudou para Israel. Oséias mudou para Josué. Simão mudou para Pedro. Saulo mudou para Paulo. Davi não mudou o nome. É interessante, irmãos, que Davi, Deus não mudou o nome. É interessante que tem hora que Davi é aquele que era o adorador, Davi é aquele que errou, mas ele era o amado de Deus porque ele se arrependia. Mas eu quero que você hoje possa deixar a palavra de Deus entrar no teu coração. Em nome de Jesus. Pode apagar a luz, por favor, meu irmão. Eu queria que você pudesse começar a orar, em nome de Jesus aí. Olha para dentro do teu coração, para dentro da tua alma. Às vezes você fica pensando, eu estou precisando de um pastor de ir numa análise, eu estou precisando de um psicólogo, de um psicanalista. Tudo bem, meu irmão, pode ir. Faça tudo que você puder fazer de bom para a sua vida. Mas eu queria que você pudesse entender que há uma cura para você, na cruz do Calvário. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados da família, pecados seus, nossos, da nossa casa. O nome que pode mudar realmente a nossa história. Não é o nome de botar um nome ruim, ou ter um nome para poder botar a culpa. Fulano fez a gente quebrar, fulano fez a desgraça vir sobre a nossa cabeça. Não pensa no nome da derrota, não pensa no nome que te traga desgosto. Eu queria que hoje você pudesse pensar no nome de Jesus. Se alguém te falar essa semana qual o primeiro nome que vem na tua boca, no teu coração, na tua mente, que não seja nem o nosso nome, que seja o nome de Jesus.
A Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, se você foi criado, você que está aqui visitando, você é algo excelente, extraordinário. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Criatura. Mas a Bíblia diz em João 1,12: mas a todos quanto o receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, meu irmão, olha para dentro da tua vida, beleza? Olha para dentro da tua história. Pai, mãe, avô, avó, bisavó. Cada um fez algumas coisas boas, cada um errou um pouquinho, como todos nós. Nós somos uma colcha de retalhos. Mas há um nome que tem cura, há um nome que é remédio, há um nome que salva. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou abrir que acho que a mesa está ali ocupada. Atos 4, versículo 11 e 12 diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu queria que hoje você pudesse lembrar que Jesus é o remédio para a família. Irmãos, a família é algo muito importante na nossa vida. Quantas vezes marido e mulher, às vezes por uma coisa tão pequena, tão boba, ficam brigados. E tem pessoas que às vezes têm um temperamento mais difícil. Uns têm mais dificuldade em perdoar. Às vezes, por causa de uma coisa tão boba. Se perguntar, a pessoa, né? Vamos imaginar agora que pudesse pegar cada família aqui, ir para o gabinete pastoral e dizer: qual o problema aí? O problema é esse. Eu estou lembrando aqui do irmão Otávio de Patrícia. Cadê o Otávio aí? Ele estava ali na porta, ele me pediu oração por uma jovem que ele foi visitar no hospital hoje, que está com enfermidade gravíssima. Isso é um problemão. Isso é um problemão. Às vezes, irmãos, tem hora que a gente... Já viu aquela coisa que você fala assim: se eu falar isso vai dar errado, se eu falar vai dar ruim, e você fala. A gente sabe que vai piorar a coisa dentro de casa. Eu queria que hoje, irmãos, a gente pudesse colaborar um pouquinho com o Brasil. Fala assim: colabora com o Brasil, meu irmão. Colabora com o Brasil. 2026, se nós queremos viver as grandezas de Deus, eu quero dizer para o irmão que você pode ter um carro excelente, você pode ter uma casa excelente, mas você precisa ter um casamento bom. Estou falando verdade, amém? Nós precisamos de um casamento bom, um casamento feliz, um casamento onde tenha perdão, um casamento onde tenha misericórdia, um casamento onde um queira ajudar o outro. Há um tempo atrás eu assisti uma série com a minha esposa, era tipo de humor, que perguntaram para o rapaz assim: ela é sua namorada? Ele falou assim: não, ela é minha adversária. Já pensou virar para o marido e falar assim: aquela ali é sua esposa? Não, ela é minha adversária. Estou dormindo com o inimigo. Irmãos, Deus não quer isso para a gente não, irmãos. E aqui, talvez lá vocês não conseguiram conversar. Que bom que vocês conseguiram chegar aqui. Que bom que você está conseguindo assistir essa transmissão. Mas em nome de Jesus, vamos pedir a Deus força e graça para 2026. Se você quer viver as grandezas de Deus, grandeza de Deus é um casamento feliz, é uma casa que tem paz. E para isso tem que ter perdão, para isso tem que levantar a bandeira branca, tem que tirar o orgulho, a soberba, a arrogância, a vaidade.
Não pode ser quem fala mais alto, quem fala mais grosso, quem bota mais dinheiro dentro de casa. Casou ou não casou? É uma carne ou não é uma carne? Então não tem isso. Vamos parar de brigar por coisas que não vale a pena. Irmão, a família tem uma missão de cuidar da casa, de cuidar da família. Vamos parar de brigar por causa de coisa pouquinha, besteira. Vamos parar de arrumar problema onde não tem problema. Tem gente, irmãos, que misericórdia, arruma problema onde não tem problema. A tua palavra vai ser uma palavra para abençoar. Você é crente em Jesus. A tua boca é boca de profeta. A tua boca é boca de profetisa. Vai chamar Berias, que as coisas vão mal aqui em casa. É isso que você quer? Vai chamar Benoni? Não. Vocês botaram o nome nos 11. Esse eu boto o nome. Vai chamar Benjamim. Aí o homem entrou em ação. O homem da casa entrou em ação. Tem hora que o homem da casa tem que entrar em ação aí. O homem da casa entrou em ação e disse: não, esse filho vai ser uma bênção. Eu não quero lembrar dele do momento triste, eu quero lembrar dele do momento alegre. E eu quero dizer o seguinte: você sabe qual o momento que Deus quer que a gente lembre? O momento da nossa salvação, o momento do nosso perdão, o dia do nosso arrependimento, o dia da nossa entrega para Jesus como Senhor e Salvador. Deus não quer saber das desgraças, não quer saber das coisas que aconteceram ruim na tua vida. Tem que lembrar das coisas boas. Hoje, dia 11 de janeiro, que dia excelente para ser um dia para marcar a tua vida, a tua história, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Qual o nome que resolve? Qual o nome que transforma? Eu vou falar e vocês já vão me ajudar. Qual o nome do Deus Filho? Qual o nome que transforma? Qual o nome que salva? Qual o nome que cura? Qual o nome que liberta? Qual o nome que tem milagre? Qual o nome do único suficiente Salvador? Dá o glória a Deus, um aplauso. Glória a Deus. Pai, nós queremos orar pela vida do teu povo. O Senhor sabe as dores, as mazelas da alma que cada um carrega. A tua palavra nos mostra que 2 exemplos bíblicos, meu Pai. Um que quis marcar um momento, meu Pai, com o nome de dor, de aflição. Quem sabe, ó Pai, tem gente aqui que está falando repetidas vezes palavras ruins de derrota e tem atraído coisas mais e mais problemáticas para a sua vida. Eu quero pedir, meu Pai, converte a língua do meu irmão, converte a nossa linguagem. Nos dê uma linguagem como Jacó, um patriarca, um pai da fé. Não, Benoni, não aceito esse nome de maldição. Vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Ele vai ser honrado, ele vai ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, faz uma obra no coração do teu povo. Faz uma obra em nome de Jesus. Meu irmão, quanto tempo Deus precisa para fazer um milagre na tua vida? Deus precisa de 2026 todo. Deus precisa até novembro. Deus precisa até o meio do ano. Deus precisa até semana que vem. Ou Deus pode fazer um milagre agora. Agora. Ele pode fazer um milagre agora da sua vida. Você crê? Você crê? Dá um glória a Deus, um aplauso. Isso é Ele, irmão, isso é com Ele. Eu estou pregando o nome que é sobre todo nome. Não é eu não. Eu estou pregando o nome do Rei. Eu estou pregando o nome que demônio sai, o nome que liberta, o nome que é poderoso. Agora nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Faça uma oração aí. Quem sabe você entrou 2026, irmão, e você fez uma oração que eu vou te falar um negócio, hein? Se alguém ouvisse,
Se pudesse botar no telão a oração que você fez na virada do ano, no começo desse ano, até você ficar com vergonha. Mas agora, não. Você vai fazer uma oração agora. Uma oração para 2026. Uma oração de fé. Uma oração profética. Quem está ligado aí, diga amém. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ora, meu irmão, não é em nome do pastor Zé Carlos, pastor Leandro, pastor tal. Não é no teu nome. É no nome, sobre todo nome. No nome de Jesus, o Salvador. O nome poderoso. Aleluia. Olha só o que está escrito em Atos, capítulo 11, 25 e 26. Atos, capítulo 11. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só. O mundo zombando da igreja. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, o levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, não em Jerusalém. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamado cristão. Aquele ali é Jesus. Aquele ali é Jesus. Aquele é um pequeno Cristo. Aquele é um pequeno Cristo. Aquele é um discípulo de Cristo. Aquele é um imitador de Cristo. Sundar Singh foi um missionário na Ásia. Ele teve numa comunidade lá brincando com as crianças e tal, e pregando o evangelho, e foi embora. Depois chegou um grupo de missionários e falaram assim: nós viemos falar de vocês, de Jesus, assim. Esse homem teve aqui uns dias atrás. Ele teve aqui uns dias atrás. E era Sundar Singh. Era um missionário que queria ser imitador de Jesus. Meu irmão, minha irmã, lembra, eu quero te lembrar que você é amado de Deus, que teus pecados foram perdoados naquela cruz do Calvário, que Jesus ressuscitou, tomou a chave do inferno, venceu a Satanás, venceu todos os demônios, ele subiu aos céus e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, 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 amém. Vamos cantar. Vamos cantar. Quem sabe você está nos visitando aí hoje. Eu vou fazer uma oração aqui, vou pedir para você repetir aí no seu coração. Senhor meu Deus, obrigado por estar aqui junto com meus irmãos do culto. Perdoa meus pecados. A minha história não define quem eu sou. O meu presente não define quem eu sou. O meu futuro não define quem eu sou. Mas é o nome de Jesus que define quem eu sou. E um dia eu vou receber um nome novo, numa pedrinha branca, linda. E hoje eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Nós vamos cantar. E você que está aqui visitando a igreja hoje, você que está afastado, você que quer entregar, fala comigo assim: entregar. Fala comigo assim: entregar. Entregar a vida para Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você. Você quer uma vida diferente? Só tem um nome que pode mudar a tua história. E começa hoje. Sai do seu lugar e venha. Deixa as tuas idolatrias, deixa a tua religiosidade, deixa tudo para trás. Se apega à palavra do Senhor, se apega a Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Sai do seu lugar e venha. Você está afastado, você quer voltar para os caminhos do Senhor, começar um novo ano. Você não sabe como é que o Senhor vai consertar a tua vida. Você não sabe ainda como é que Ele vai acertar. Mas o carpinteiro de Nazaré é especialista em desempenar coisa. A igreja canta e você, alma, venha. Meu amigo visitante, já que estou te chamando de meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus foi pendurado na cruz 9 horas da manhã, seminu. E ele ficou pregado, ele ficou de 9 da manhã, meio-dia, ele morreu às 3 horas da tarde, ele ficou ali
várias horas ali para ser o nosso Salvador. Ele não teve vergonha de demonstrar o amor dele por nós. E você também não pode ter vergonha. Você que é uma criança que está entendendo essa pregação, você homem, mulher, senhor, senhora, enquanto o grupo vai cantar, venha, entrega a sua vida para Jesus. Vamos começar um 2026 diferente. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Cadê você? Cadê você, alma? Cadê você? Você está com o coração aí batendo, quase pulando da boca. Vem, minha irmã, vem aqui à frente. Você vai se sentir melhor. O alívio que você precisa é entregar a sua vida para Jesus. Vem, meu irmão. O teu alívio é Jesus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto Ele me quer. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele
Irmãos, vamos fazer uma coisa aqui. O pessoal que está no banco aqui, vem para o meio. Deixa o meio livre. Fica um pessoal, enche o corredor do meio. Quem pode? Para quem estava na ponta do banco, vai ficar mais difícil agora para vir na frente. Para quem estava no meio do banco, Senhor, até ia, mas muita gente do lado. O Senhor quer te salvar. Tem evangelista aí na igreja? Onde estão os pescadores de alma? Onde estão os ganhadores de alma aí? O ministério de louvor. Vamos começar do zero a música, para a gente terminar. Vai começar aquela batidinha gostosa do começo. E você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que veio para entregar sua vida a Jesus, venha aqui à frente. A gente quer orar, a gente quer te dar um abraço. Não é por força, não é por violência, mas se você já tem essa fé, pare de deixar de guardar isso para você. A fé em Cristo tem que ser pública. Venha em nome de Jesus. Vamos lá de novo. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só ficou vejo mais difícil para você, né? E percebo quão maravilhoso vai cortando tudo. Você já passou por tanta coisa difícil. Agora para entregar a vida para Jesus, sai costurando. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Aleluia. Adora, igreja, adora. Vamos adorar. Glória a teu nome, aleluia. Senhor. Glória a Deus. Já tem ano novo. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Tá ali, ó. Vejo a glória. Ela tá ali também, ó. Ele tá ali também. Maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me sai costurando. Dá licença, dá licença, dá licença que eu estou entregando minha vida para Jesus. Dá licença aí. Aleluia, Senhor. Exaltado é o teu nome.
unção sagrada.